dar essa aula ao vivo, e aí eu vou deixar a gravação disponível no e-mail. Já é alguma coisa. Então... Muita gente não está participando, né? Não entendi, desculpa. Muita gente não está participando. Exatamente. Tem o pessoal deixando de participar. E eu quero ver na hora das atividades o que vai acontecer. Aí vai ter prova, né? É o que eu falei no e-mail. Ou estão mandando muito bem, sem professor mesmo, ou vão pagar um mico danado aí. E é um mico de nota baixa, né? Esse que é o problema. Mas vamos lá. Uhum. As medidas que a gente tem são... Eu estou falando do tal Sistema Internacional de Medidas. A sigla é em inglês, por isso que ela é estranha. O tal Sistema Internacional de Medidas, ele traz para a gente as medidas de massa. Quais são as medidas de massa? A mais conhecida que a gente tem, que é aquela que a gente usa para medir o nosso peso, é o quilo. Esse quilo, o nome dele, na verdade, é quilograma. Outra medida de massa conhecida que a gente usa constantemente é a grama. Você vai lá na padaria e pede 200 gramas de mortadela. Você está usando essa medida de peso. Ela vai pesar 200 gramas de mortadela para te dar. A partir dessa medida, o grama, que é a base, o meio dessas medidas, a gente consegue trabalhar essa tabelinha. Antes disso, vamos entender o seguinte. As medidas, elas vão variando e crescendo de 10 em 10. Então, é um sistema decimal de medidas. Isso quer dizer o quê? Na tabela vai ficar facílimo de entender isso. Mas, basicamente, é assim. Se eu pegar 1 quilograma, isso vai ser igual a 1000 gramas. Por quê? Entre essas duas medidas, existem várias outras, e a gente vai ver isso agora. Então, a nomenclatura eu vou passando conforme a gente for construindo a tabelinha. Uma tabelinha extremamente simples. Você vai fazer assim, ó. Coloca aqui no meio nossa medida, que é a base. Gostaria que vocês fizessem aí junto comigo. Então, para a medida de massa, o grama, símbolo, é um G. Beleza. Aqui para a direita, a gente vai colocar mais 3 medidas. E para a esquerda, nós vamos colocar mais 3 medidas também. Então, vamos lá. Aqui, eu vou ter 10 vezes menor que o grama, o nosso decigrama. O decigrama, o símbolo dele é o DG, decigrama. 10 vezes maior que um decigrama, eu vou ter o centigrama. Ah, é tudo grama? É tudo grama. Tudo medida de massa. Então, centigrama. O símbolo dele, CG. 10 vezes menor que o centigrama, nós vamos ter o miligrama. Beleza. O símbolo do miligrama, mg. Esse miligrama é aquela medida dos remédios. Tem que dar tantos miligramas de remédio para o cidadão para ele não morrer. Aqui, maior que a grama, 10 vezes maior, a gente vai ter o DK.
grama. E o símbolo do decagrama é o DAG. 10 vezes maior do que ele. Opa! O nome esquisito. Vamos lá, deixa eu pegar mais espaço aqui que não está cabendo. Opa, agora vai. Ele é o nosso ectograma. E o símbolo do ectograma é o HG. E o maior deles todos, eu já falei dele, que é o quilograma. O nosso conhecido KG. Beleza? Vamos lá, então. Lembra que eu falei para vocês que 1 quilo dava 1000 gramas? Se você olhar aqui na tabelinha e colocar aqui 1 quilo, quero saber quanto vai dar isso em gramas. Eu só tenho que ir colocando 0, 1 em cada quadradinho, até chegar lá na grama. Então, 1 quilo vai me dar as tais 1000 gramas. Converter medidas é só isso. É você pegar uma medida, saber colocar ela nessa tabela e, a partir daí, saber o que uma coisa vale em outra. Então, vamos pegar aí. O primeiro exemplo aí foi do quilo. Vou pegar outro exemplo. Se eu tenho 32 gramas, 32 gramas. Presta atenção aqui, ó, como que eu coloquei 32 gramas na minha tabela. Quem tem que ficar embaixo do Gzinho da grama é o último algarismo do número. Então, no caso, 32, quem fica embaixo do grama é o 2, porque é o último algarismo. Estou falando grego ou não? Não, né? Então, tá bom. 32 gramas, eu quero transformar isso em decigrama. O que eu vou fazer? Vou colocar um zelinho aqui. Vai me dar 320 decigramas. Beleza. Enquanto a gente está indo para lá nessa tabela, fica tranquilo, não fica? Vou dar outro exemplo aqui para vocês entenderem o que eu falei. Eu tenho 125 centigramas. Presta atenção como que se coloca isso na tabela. 100 gramas está aqui? Tá. Só que eu não vou pôr o 125 aqui dentro desse quadradinho. Quem vai ficar aqui é o último algarismo, que é o... Quem é? 0. Beleza? Então, o 5 vai ficar aqui. O 2 vai ficar aqui. E o 1 vai ficar aqui. Tá aí. Eu tenho 125 centigramas. Quero passar isso para miligrama. O que eu vou fazer? Vou botar um zerinho aqui, ó. Então, eu sei que 125 centigramas é igual a 1.250 miligramas. Facílimo. Agora pensa comigo. Se para transformar em medidas, indo para lá, eu estou acrescentando 0, para vir para cá, então eu quero pegar a mesma 125 gramas, 125 centigramas. Agora eu quero isso em gramas. Então vamos sumir com esse zerinho daqui. Está lá minhas 125 centigramas. Eu quero esse valor em gramas. Como vai ficar?
não dá para pôr zero, eu vou fazer o quê? Lembra que eu falei para vocês que todo número tem uma vírgula no final? Eu vou pegar essa vírgula que está aqui depois do 5 e vou trazer ela até a medida que eu quero, que é grama. Então, eu descubro que 125 centigramas é igual a 1,25 gramas. Difícil isso? Não, né? Pessoal, copia a tabelinha, copia os exemplos que eu dei, que eu vou pedir para vocês duas fazerem algumas coisinhas aí de conversão de medida. Beleza? Só um minutinho. Terminei, professor. Vamos lá? Essa tabelinha, eu mandei ela junto com o material. Mandei uma folha explicando e uma outra folha de exercício. Então, vocês têm essa tabelinha lá. É a mesma. Então, eu vou refazer ela de uma maneira mais visualmente mais simples. Gramas no meio. À direita, decigrama, centigrama e miligrama. Para a esquerda, decagrama, hectograma e o famigerado quilograma. Beleza. Nossa tabela é só isso. O que a gente precisa aprender? Como colocar as coisas nessa tabela para não dar errado. Então, o que eu tenho que saber primeiro? O número, que eu escrevi aqui, o número que fica embaixo da medida dada é o último algarismo. Então, vamos lá. O que essa informação quer dizer? O número que fica embaixo da medida dada é o último algarismo. Então, se eu tiver 35 decigramas, a medida dada é o decigrama. Na minha tabela, o número que vai ficar embaixo
da medida dada, do decigrama, é o último algarismo desse cara aqui. E ele só tem 2 algarismos. Primeiro é o 3, o último algarismo é o 5. Então, embaixo do DG, do decigrama, vai ficar o 5. E o 3 vai ficar aqui. Beleza. Eu quero passar essa medida, 35 decigramas, eu quero converter isso em miligrama. Aí eu pergunto para vocês, quantos miligramas vai dar 35 decigramas? Dá uma olhadinha na tabela, pensa, faz aí e me fala. E aí? 350? Opa! 350 ficaria no centigrama, né? 3.500? Falando em miligramas. Então, eu tenho que preencher com 0 até chegar lá. Então, vai dar 3.500. Beleza? Vamos outro, então. Vamos pegar esse mesmo decigrama aí, 35 decigramas, e vamos transformar em grama. Como vai ficar? Oi? Como vai ficar em gramas? 35 decigramas, já está na tabela. E agora eu quero em gramas. Pensa. Esse 0 já não tem mais, quero dar outra conversão. Bom, se o grama está antes da medida que foi dada, eu tenho que trazer a vírgula. Então, se a vírgula está aqui, eu quero gramas, ela vai ficar aqui. E vai dar 3,5 gramas. Deu para entender isso? Ou não? Vamos lá, mais um exemplo. Vamos pegar aí. Queria que vocês fizessem junto comigo aí, senão a gente não descobre as dúvidas, hein? Vamos pegar 248 gramas e vamos converter isso em decigramas. Primeira coisa, como colocar isso aí na tabelinha? Embaixo da medida dada, vai sempre o último algarismo. Então, medida dada, grama, último algarismo, 8. Então, o 8 fica embaixo do grama, o 4 aqui e o 2 aqui. Beleza, já está na tabelinha. Agora, eu quero transformar isso em decigrama. Quanto que vai dar? Pensa, pessoa. 24.800? Opa. Não, pera. É decigrama? Eu não consigo ouvir o que você falou. Quanto você disse que dá? Decigrama ou no... Nossa, em grama já tá, é 248 gramas. Eu quero saber em Sim. decigrama. Ah, desse... Aqui, ó, a próxima medida aqui, ó, o DG, ó. Dá 2.480. É isso. É só colocar um zerinho e eu descubro que 248 gramas é igual a 2.480 decigramas. Agora, vamos passar essa mesma medida. Então, estamos trabalhando aqui com 248 gramas, que já está na tabela. Quero transformar essas 248 gramas em hectograma. Quanto que vai dar isso? 2,48. É isso. 2,48
hectogramas. Por quê? A vírgula está depois do 8, eu quero estar em gramas, eu quero hectogramas, então eu pego essa vírgula, trago para cá, e eu vou ter lá 2,48 hectogramas. Tudo bem até aí? Entenderam como que vocês colocam na tabela esse camarada? Então agora eu não vou pôr na tabelinha, vocês que vão, e transformem isso aqui para mim, ó. 58 decigramas para miligramas. E depois transformem 58 decigramas. Essa é para dar trabalho, hein? Uau! Tem gramas. Vai lá, faz rapidinho. Quem fizer, fala quanto que achou aí das medidas. Oi, Luiz, você quer trabalhar matemática com a gente? Cadê você? Vamos falar oi. Tá todo mundo. Essa é a Lui, veio participar da nossa aula. Olha lá. Hello. Se ela é boa em matemática, ela já sabe até tabuada. E aí, fizeram? Ô, professor, Oi. na segunda, o 58 desde onde enxergar? 58 decigramas? É. Você pôs ele na tabela? Como que ele ficou? É que eu não lembro de que era para o que era transformar. Primeiro você vai pôr ele na tabela. Para pôr ele na tabela, o último algarismo dele fica embaixo da medida que foi dada. Ele é um decigrama, ele está aqui. Certo? Então o 8 tem que ficar aqui embaixo dele, o 5 vai ficar aqui. Agora você vai fazer a conversão. Você colocou na tabela 58 decigramas. Vamos converter para miligrama. É para lá. Miligrama dá 5.800. 5.800 miligramas. E se eu for transformar ele em grama? Grama, Professor, tá para cá. Vai dar quanto? Dá 5.8. 5,8 professor, gramas. Oi, quem falou comigo? eu tinha saído porque estavam ligando pro celular da minha mãe, por isso que eu tive que Ah, sair, não. tá bom? Sem problema. Você está entendendo o que está acontecendo. Isso aqui é importante. Então, vamos lá. Mais um exemplo para vocês fazerem. A gente vai passar eu vou passar as outras duas medidas que a gente tem. Essa daqui que a gente está tratando são as medidas de massa, no trata de peso. A gente vai fazer as de superfície e as de volume. Não tem segredo nenhum. Vocês vão descobrir já já que é super simples. Façam mais essa daqui. Façam sozinhos, eu não vou ajudar. Cadê minha caixa de giz? Ah, tá aqui. Vamos lá. Transformem aí. 1.237 centigramas. Vamos transformar isso em decigrama. E em decagrama. Uou! Olha lá. Faz a transformação, me fala quanto que deu. DK. Decagrama. É o DAG. Tá. Ah, Primeira coisa, coloca isso direito nessa tabela, senão nada mais dá certo. Então, para colocar direito na tabela, quem vai embaixo do CG ali, do centigrama, é o último algarismo. O último algarismo é... Ai, 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 hein?
Quem é o último algarismo? É o 7, né? Então, o 7 vai embaixo do CG. Vamos lá. Põe o 7 aqui, 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui. Ok. Eu tenho 1.207 centigramas. Eu quero passar isso para... Opa! Eu coloquei errado. Rapaz, é CG, não é DG? Aí, dá tudo errado se errar o número na tabela. Já ia ficar com 0 a mais ali. É 1.207 centigramas. Então, o 7 é aqui. O 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui. Vamos lá, então. Eu quero isso em decigrama. Decigrama ficou aqui para trás. Então, eu tenho que pegar a vírgula e trazer para cá. Então, isso vai me dar 123,7 decigramas. Agora eu quero em decagrama. Tira essa vírgula daqui. E vamos lá. Decagrama, DAG. Agora a vírgula vai vir até aqui e vai me dar 1,237 decagramas. Tudo bem isso aí? Uhum. Não tem segredo nenhum, né? Vamos falar das outras tabelas, então. As outras tabelas, vocês vão perceber que só vai mudar o nome no final. Está tratando de peso, é grama. Vamos tratar de superfície agora? A gente vai usar o metro. Mas os outros nomes são iguais. Uma coisa vai ficar assim. Para medidas de superfície. Para ficar chique. A medida de superfície, a medida padrão que a gente tem é o metro. Nossa altura é medida em metro. Então, eu tenho metro como medida principal. Como naquela tabela, eu vou ter 3 medidas para a direita, 3 medidas para a esquerda. Então, adivinha quem está do lado do metro? O tal do decímetro. Lembra do decigrama? É o mesmo cara. Depois tem centímetro. Está lá de novo. Camarada do centigrama. Agora ele virou centímetro. E por último, a gente tem o milímetro. As siglas. Para o decímetro, DM. Para o centímetro, CM. Para o milímetro, MM. Ai, que vontade que deu de um chocolatinho agora. MM. Aqui desse lado, decâmetro. O meu tá tudo preto. E tem 2 de mim. Decâmetro, que é o DAM. E esse cara do decagrama. Hectômetro. Que é o HG. E outro cara muito conhecido nosso aí, que é o quilômetro. As mais usadas, né? A gente mede distâncias maiores com quilômetro, as distâncias menores com metro. A nossa régua vem em centímetros. E na régua também tem milímetros, né? Tem os centímetros e os milímetros lá dentro. Pois bem, os nomes das medidas, vocês vão ter que pegar aquele material que eu mandei lá e dar uma estudadinha para lembrar que... Olha só, eu colocando aqui, ó. Não é mais grama, professor, é metro. Ela vai. Beleza. A maneira de usar essa tabela, gente, é a mesma.
Você só tem que saber aonde colocar a medida que foi dada. Então, vamos começar transformando. Vamos começar transformando 15 metros em centímetros. A maneira de fazer é a mesma que a gente viu para as medidas de peso. Como colocar na tabela? O 5 embaixo do M. Vai ficar aqui. E o 1 aqui. Quero transformar isso em centímetro. O que eu tenho que fazer? Botar zerinho até chegar lá. Vai dar quanto? 1.500 centímetros. Facílimo, não é? Mais um exemplo. Deixa eu refazer essa tabela aqui, ó, de uma maneira visualmente melhor, sem os nomes, só com as siglas. Mas vocês já perceberam que a maneira de usar essa tabela é a mesma maneira de usar a tabela das medidas de peso. Então, vamos lá. No meio, metro. Do lado, decímetro, centímetro, milímetro. Para cá, decâmetro, hectômetro e apertadinho aqui o quilômetro. Vamos lá, então. Vou colocar duas transformações aqui que vocês vão ter que dar conta. Primeira delas, transformem 5 quilômetros em decâmetros. Depois peguem 3.251 centímetros para transformar em hectômetro. Então tá lá, as siglas estão todinhas aí, bonitinhas. Façam rapidinho, me fala quanto deu. Já descobriram? Alô, alô? Alguém está me ouvindo? Já descobriram? Já descobriram? Quer ver que eu estou sozinho nessa aula? Meu Deus do céu. Mais ou menos. A 2 não tem como transformar em AM. Pera lá, vamos com calma. Qual que é o problema que deu aí? Como é centímetros, Ah, lembra da vírgula? 3. E não tem como chegar no HM. Claro que tem. Vamos lá. Primeiro 5 quilômetros. Só tem ele de algarismo, então é ele que fica embaixo do KM aqui. Eu quero isso em decâmetro. O decâmetro está aqui. Então isso vai me dar 500 decâmetros. Beleza. Aí vou pegar 3.251 centímetros. A medida que fica embaixo do CM é o último algarismo, que é esse camarada. Então, o 1 vai ficar embaixo do CM. Aí, 5, 2, 3. Ahá! O que será que vai acontecer ali, né? Pois bem, a minha vírgula está aqui. Eu tenho que levar ela até o hectômetro. Vamos lá. Pá. Aqui. Mas não tem ninguém no quadradinho do hectômetro. O que eu tenho que fazer? Botar 0? Botar um zero, é isso mesmo. Então vai dar 0,3251 hectômetros. Esse era o último segredo que eu tinha para contar para vocês. Se não tem ninguém lá naquela casinha, você pôs uma vírgula lá, coloca um zero e não tem número, vírgula alguma coisa. Tem o 0, alguma coisa.
Vou dar outro exemplo parecido aí, para ficar bem claro. Vamos pegar 53 metros para transformar em quilômetro. Façam aí. 53 metros em quilômetros. 0,53? Não. Não? Não vai precisar de mais um zero, não? 0,53. Eu quero em quilômetro. Então, o 3 fica embaixo do metro, que é a medida dada. O 5 fica aqui. E eu tenho que chegar lá no quilômetro. Vamos lá. A vírgula vem, tá? Passa aqui e vem parar aqui. Aqui também não tem ninguém, então vou precisar pôr um zero. E aqui também. Então vai me dar 0,053 quilômetros. Beleza? Não é difícil. Vamos lá, então. Vamos falar da última medida que a gente tem. Vocês vão ver aqui, vai mudar só a terminação também. Então, nós vamos falar agora das medidas de Ô, professor, volume. Fale. posso te fazer uma pergunta? Claro. Pode? Pode. Que horas vai acabar a aula? Que hora vai acabar a aula? Já era para ter acabado. A gente esperou 10 minutos para começar. Então, vamos terminar as duas, pode ser? Oi? Eu vou mostrar as medidas de volume agora. A maneira de fazer, de converter, de usar a tabela é a mesma. Não vou ficar insistindo na mesma coisa que vocês já entenderam, não entenderam? Usar a tabela, vocês já entenderam? Uhum. Então beleza. Então só vamos conhecer as medidas de volume. Quando a gente fala em volume, eu estou falando Então, em Então a menina litro. já vai colocar. Olha lá, litro, símbolo, L. Do lado direito, aquele cara que a gente já conhece, o deci, e agora ele é o decilitro. Símbolo, DL. Depois, centilitro. Símbolo, CL. Depois, mililitro. Símbolo, ml. Reconheceu a nossa nomenclatura? Deci, centi, mili. Sempre a mesma. Decilitro, decigrama. Qual que era o outro? Esqueci. Ixi, deu um branco agora. Decilitro, decigrama e decímetro. O sufixo, a primeira parte da palavra composta, é sempre a mesma. Do lado de cá, então eu vou ter aquele cara que a gente viu lá, o DAG, o DAM, agora ele vai ser DAL, de decalitro. Aquele camarada lá, que era HG, HM, agora ele é HL. Ele é um hectolitro. E uma medida que eu nunca vi ser usada, eu acho que nem vocês vão ver, é o quilolitro. Isso Um existe? litro de coca já é bastante. Um quilolitro de coca dá 1000 litros. Socorro. Vamos lá. E esse cara aqui é o KL. Adivinha como é que usa essa tabela? É a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Então, se eu tiver 28 litros e eu quero isso em mililitros, então eu tenho em litros, L, e eu quero em mililitros. Usa a tabela do mesmo jeito, então você sabe que embaixo da medida que foi dada, você vai pôr o último algarismo é o 8, ele vai ficar aqui embaixo do L, o 2 fica aqui, para passar para ml, mililitro, é só encher de zerinho. Opa, não encha tanto de zerinho também. E vai dar 28 mil
ml. É a mesma maneira de usar que a gente estava vendo. Se eu quiser transformar em decalitro, 2,8 decalitro. Se eu quiser transformar em hectolitro, 0,28 hectolitro. Para transformar em quilolitro, 0,028 quilolitro. Então, você só tem uma vírgula passeando para lá e para cá, dependendo da medida que foi dada. Beleza? Última coisa que eu preciso alertar vocês é o seguinte. Se você estiver trabalhando com uma medida que já tem vírgula, eu vou dar como exemplo aqui, ó, 2,3 centilitros. Quero transformar isso em decilitros. Falei para vocês, quem vai embaixo da medida dada é o último algarismo. Gente, fica atento, porque é o último algarismo inteiro. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse 3 aqui, ó, não é o último algarismo inteiro. O último algarismo inteiro está aqui do lado da vírgula. Certo? Então, eu tenho 2 inteiros. Esse é meu último algarismo inteiro. Esse 3, ele é um algarismo senhor, mas ele representa uma parte fracionada da coisa, a parte decimal. Então, na hora de colocar na tabela, que vai ficar no CL... Oi? Ela vai no banheiro. Beleza. Eu estava falando que com um número com vírgula, a gente tem que ficar atento, porque o último algarismo dele não é esse cara aqui. O último algarismo de um número com vírgula é o cara logo antes da vírgula. Esse cara aqui, ó. É o cara das unidades. É um inteiro. Então, na hora de pôr na tabela, 2,3 centilitros, quem vai ficar embaixo do CL é o 2. Só porque eu tenho essa vírgula aqui. Beleza? Então, vai ficar 2 embaixo do CL, a nossa vírgula aqui e o 3 aqui. Se eu quero passar isso para decilitro, é só pegar essa vírgula daqui, por aqui, acrescentar um zerinho, e eu tenho lá que é igual a 0,3 decilitros. Beleza? Entendeu? Sim. Professor, mas só uma coisinha. Nas atividades que o senhor passou, o número e o negócio que ele é, e tem um pouquinho de distância as outras coisinhas, assim, ó. Aí não. Aí tá pedindo para vocês conversar as unidades da massa, superfície, volume. Isso, exatamente. É o que a gente acabou de ver. Então, o que você vai ter que fazer é usar a tabelinha. Então, para cada exercício desse, você vai usar uma das tabelas. Se é o de massa, usa a tabela do metro. Se é o de volume, a de litro. Se é a de massa, usa a tabela das gramas. Se é volume, de litro. Se é superfície, de metro. Mas, como eu disse para vocês, Tá, entendi. ela é sempre o mesmo. Entendeu? Então, é só você procurar o símbolo que eu coloquei lá, que é a medida que eu estou pedindo. Todos os exercícios é assim, ó. Os exercícios de grama, eu vou ter lá aqui decigrama, centigrama, miligrama, litro, decilitro e assim por diante. E eu coloquei os exercícios no mesmo formato que a gente está fazendo. Coloquei uma medida lá, 1, aliás, eu acho que nem coloquei com vírgula. 125 centilitros, quero isso em litros. Mesmo esquema que a gente estava fazendo aqui. É só ir na tabelinha, colocar os 5 lá embaixo do CL e ver como vai ficar para chegar no L. Beleza? Mais alguma dúvida? Nada de nada? Giovana está com o microfone desligado. Se ela tem uma dúvida, só ela ouviu ela falar, porque ninguém mais conseguiu. Giovana? É porque meu irmão tá chorando, enchendo o saco, então vai trabalhar. Beleza. Ei, irmão chorão, cada coisa, né? Aqui, ó. Que isso? Tá atrapalhando minha aula, chorão. Vai, ficar uma chupeta, rapaz.
Então, o que eu tinha para vocês hoje é isso. Com as informações que a gente trocou, e se vocês realmente entenderam, vocês estão em condição de fazer aquela listinha de exercício. E aquilo lá, pessoal, é para entregar na terça-feira próxima agora, hein? Tem, inclusive, que pegar mais atividades lá, tá bom? Obrigado por ter comparecido aí e até a próxima aula.